Quando nós olhamos a palavra de Deus, nós vemos diferentes tipos de textos. Existem os textos narrativos, como no caso do Velho Testamento, onde os fatos são narrados, e nós podemos tirar princípios desses textos narrativos. Existem livros proféticos, onde foram profetas que Deus levantou para falar à nação de Israel, peculiarmente a nação de Israel. E esses profetas foram usados por Deus, e nós podemos, além de ver também princípios, principalmente, existem profecias escatológicas a respeito do Messias, e também revelam o coração daquele povo, que às vezes era um coração duro, parecido com o nosso, não é diferente. Nós temos os livros biográficos, que também são narrativos, dos evangelhos, que falam da vida, da biografia de Jesus, da obra de Jesus aqui na terra. E são textos também maravilhosos, em 4 óticas, pouco diferente, principalmente o evangelho de João e os 3 outros evangelhos. E nós temos as epístolas, onde são textos dissertativos, que dão uma direção doutrinária para a nossa fé. E muitas das vezes as epístolas têm aquelas partes práticas da nossa vida cotidiana, de como ser, de como não ser, do que fazer, do que evitar. E são textos muito interessantes para nós olharmos vez ou outra, porque fala do proceder como cristãos, o que fazermos e o que evitarmos. E é um texto desse que eu quero compartilhar com você hoje à noite. Aliás, final de tarde, início de noite. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo no livro de Efésios, capítulo 4. Efésios capítulo 4, e eu quero olhar com você a partir do versículo 17. E nós vamos olhar a partir desse verso 17, nós vamos conversar sobre os pensamentos, as afirmações que o apóstolo Paulo faz aqui nessas passagens, até chegarmos ao âmago da questão, aquilo que ele quer nos informar. E ele começa assim no verso 17: assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. E aí nós vamos conversando um pouquinho sobre esses versículos. O apóstolo Paulo começa falando a respeito da mudança que nós temos que ter em nossas vidas. Temos que mudar os nossos pensamentos, uma vez que nós encontramos a Cristo. Nós temos que mudar esses nossos pensamentos. E abaixo ele nos mostra como é o pensamento longe de Deus. Olha no versículo 18: eles estão obscurecidos no entendimento. Parece um pouquinho com o nosso mundo hoje. Na verdade, deixa eu abrir um parênteses aqui para você. E nós vamos fazer muito esse parênteses até o versículo 24. O ser humano é o mesmo. O homem não mudou. O mesmo ser humano que recebeu estas instruções do apóstolo Paulo há quase 2000 anos atrás, tem os mesmos dilemas, tem as mesmas dificuldades que o homem moderno. A única diferença é que agora nós temos algumas facilidades. Nós temos a Bíblia facilmente. Nós podemos carregá-la no celular, no telefone portátil, e as tecnologias facilitaram a nossa vida. Mas as dificuldades humanas são as mesmas. É por isso que a palavra de Deus, ela não fica ultrapassada. Passará os céus e a terra, mas as minhas palavras permanecerão.
porque o ser humano é o mesmo, as dificuldades são as mesmas, os dilemas internos do ser humano são os mesmos. E eu vou dar um exemplo, olha o que ele fala, eles, no verso 18, que eu acabei de ler, eles estão obscurecidos no entendimento. A sociedade moderna se encontra exatamente assim. É por isso que tem tanto apoio ao movimento homossexual. Eu não sei se você teve a oportunidade de assistir o Fantástico do domingo passado, mas é impressionante, sabe o que está acontecendo? Está virando moda ser homo ou transexual, e nós estamos ficando quadrados, porque nós temos uma posição, respeitamos o individualismo, mas nós temos uma posição contrária. Interessante, menino de 4 anos de idade, sendo orientado pelos pais a escolher o próprio sexo, e a desculpa é, o corpo é de homem, porque o corpo é formado a sexualidade, mas a mente não, a mente é de mulher. Que absurdo! E o menino de 4 anos usando saia. Fantástico, domingo passado, com audiência nacional, a maior audiência televisionada do domingo à noite. E as pessoas, entendimento obscurecido, assim como eles tinham. Então volte a ler comigo. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em questão, devido ao endurecimento dos seus corações. Aqui mostra o problema. Eu lembro que eu tinha um professor no ensino superior, e esse professor se intitulava ateu. E eu orei a Deus para ter uma oportunidade para conversar com ele sobre Cristo. E teve uma vez que eu estava tomando um cafezinho na lanchonete com o meu notebook ligado. Ele sentou do meu lado, olha, tudo o que eu queria. Mostrei para ele os 7 passos da vida eterna. E naquele momento que eu mostrava, ele se enfureceu, levantou e saiu, foi embora. Eu entendi, na verdade ele não queria acreditar. E é exatamente isso que acontece com o ser humano. As pessoas não querem crer em Deus, e esse é o grande problema. É por isso que os corações estão endurecidos, estão fechadas para as verdades das Escrituras. Aí olha o resultado no verso 19. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com toda avidez toda espécie de impureza. Parece a humanidade, não é? Se entregaram à depravação. É a humanidade que nós estamos vendo hoje, gente. Versículo 20. Agora ele fala para aquela igreja na cidade de Éfeso, para os que iriam ouvir imediatamente a leitura desta carta, para os que ouviriam através dos séculos e para os que estão ouvindo hoje. Olha o que ele fala: todavia, não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Versículo 22. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe em desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revertir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade, proveniente da verdade. Agora sim. O apóstolo Paulo, ele fala a respeito de uma mudança que tem que acontecer nas nossas vidas. Depois que nós nos encontramos com Cristo, a nossa vida muda. Nós tínhamos antes um modo de pensar. Nós tínhamos antes algumas atitudes que tomávamos, algumas escolhas que fazíamos,
que eram coerentes com o modo de pensar que nós tínhamos. Mas agora vai mudar a roupagem. Agora nós vamos mudar os nossos pensamentos. E é exatamente dessa mudança que eu quero conversar com você. Renovando as nossas vidas. É disso que nós vamos falar nesse início de noite. Renovando as nossas vidas. Verso 25. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade a seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. O apóstolo Paulo, ele faz toda uma introdução, ele usa argumentos sociológicos, onde fala do comportamento humano, para chegar exatamente no âmago da questão, na transformação que tem que ter em nossas vidas. E a primeira mudança que ele nos fala, nos apresenta, como novas pessoas, devemos falar sempre a verdade. Falar sempre a verdade. Eu não sei se você já percebeu, mas nós queremos passar uma impressão diferente do que somos para os outros. Nós queremos colocar uma fachada, não é? Tentar embelezar por fora. Nós nos preocupamos muito com a aparência, com o que vão pensar a respeito da gente. E nós não nos preocupamos tanto com aquilo que somos. Nós estamos tão preocupados com o que os outros vão dizer, vão pensar a nosso respeito, e nós nos esquecemos que Deus sonda os nossos corações 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias por mês. E nós podemos esconder de qualquer pessoa, mas de Deus nós não escondemos. Foi exatamente isso que Jesus quis falar para os fariseus quando chamou de sepulcros caiados. Sepulcro caiado, não é? O que ele queria dizer com isso? Você deve ter ido no cemitério São João Batista. Quem já foi no cemitério São João Batista? Você deve ter ido. Você já viu aqueles túmulos bem feitos, com granito, com mármore, pedras caras, e você olha por fora, aí você pode dizer, puxa, é maior do que a minha casa, é maior do que o meu quarto, não é? E você vê toda aquela formosura, toda aquela beleza, mas lá dentro nós temos um corpo em decomposição, fede. Se já é uma decomposição avançada, nós temos alguns ossos, nós temos o cabelo, não é nada de belo, não é nada de bonito. É exatamente assim que nós somos quando nós queremos parecer ser uma coisa que de fato nós não somos. Mentirosos é o que somos. Nós não dizemos a verdade, nós colocamos uma fachada, colocamos uma máscara, e nós de fato, o que somos, nós não queremos demonstrar, e nós mentimos. Nós somos mentirosos quando não somos sinceros com o nosso próximo. Quantas vezes o irmão não chega, aqueles seus irmãos mais íntimos, né? É tão bom quando a gente tem irmãos íntimos. Por isso que é importante nós termos grupos pequenos, não é? Porque imagina, nós não conhecemos todos que aqui estão. Nós não conhecemos todo mundo que está aqui no auditório, mas é importante nós conhecermos algumas pessoas e termos a oportunidade de abrir os nossos corações para elas. E o irmão pergunta, e aí, como é que foi a semana? Foi ótima. Na verdade, você brigou com seu cônjuge, você quase sai de casa. Foi ótima. Na verdade, você está por um fio. Você está numa tentação grande que você está quase para tropeçar. Você não já tropeçou? Você está lutando com um vício, mas tudo está ótimo. Mentirosos somos nós quando assim fazemos. Nós precisamos falar a verdade. Você não precisa dizer a verdade para todo mundo do grupo, aquelas 30 pessoas que estão ali reunidas. Mas você precisa, ao final daqui, nos chamar
o líder daquele grupo, aquelas pessoas bem próximas, olha, eu preciso conversar, porque eu estou precisando de oração. Eu não estou nada bem. Isso é falar a verdade. Eu não estou nada bem, eu estou tendo muitas dificuldades. Não esqueça que nós somos membros do mesmo corpo. A justificativa que o apóstolo Paulo utiliza para nós sempre falarmos a verdade é que nós somos membros do mesmo corpo. Ou em outras palavras, se você não está bem, o corpo não está bem. Se você está com dificuldades, o corpo vai sentir a dificuldade. É como se você fosse uma parte do seu corpo humano, e quando uma parte do seu corpo humano está abalada, o corpo todo sente o abalo. É disso que ele está falando. Nós vamos sentir porque nós somos um corpo. O seu grupo vai sentir porque o seu grupo é um corpo. Nós mentimos quando nós não queremos dar a mão à palmatória. Já aconteceu de você esconder um fato para você não pegar uma palmada? Quem já fez isso quando criança? Quem já fez isso quando criança, não é? E escondia para não apanhar, chegava lá, quem quebrou? Primeira coisa que eles falam, mamãe, não foi eu que quebrei isso não. Antes da mãe perguntar quem foi que quebrou, chegou em casa, mamãe, ó, não foi eu que quebrei não, tá? Se entregou. Eu lembro quando eu estava no jardim de infância, eu já contei essa história, eu acho, mas minha esposa vai me lembrar se eu contei ou não. Provavelmente eu tenha contado. E aí a professora viu que as minhas unhas todas estavam ruidinhas, eu ruí a unha. Eu apanhei do meu pai para deixar de roer unha, viu? E eu com a unha bem na carne, no toquinho. E a professora olhou para mim, tu rói unha nesse? Não, professor, é o rato. É um rato à noite no meu quarto. E na caminhada cristã, às vezes nós parecemos crianças. Nós não queremos dar a mão à palmatória. Olha, eu errei. E Deus mostra. Nós temos que entender que nós podemos até esconder do nosso próximo, mas Deus sabe todas as coisas. Deus nos conhece intimamente. Nós não temos como esconder do Senhor, e essa é a grande questão. Os olhos de Deus estão em todos os lugares, contemplando os bons e os maus. Você teria que estar preocupado com o que Deus está vendo, não com o que o seu irmão porventura pode vir a ver, porque não é o mais importante. Nós somos mentirosos quando nós temos duas caras. Somos uma coisa na igreja e outra totalmente fora. Hipocrisia. Quando chega na igreja, nós colocamos a nossa aparência de santões, né? Somos direitinho. Quando chega na rua, nós de fato demonstramos aquilo que nós somos aqui dentro. Engana-se a si mesmo. Não tem como nós enganarmos a Deus. Está que nem a história de 4 jovens que foram passear no fim de semana e estudavam juntos, faziam a faculdade de engenharia juntos. E no sudeste do país não falta estrada. Acabou a aula na sexta-feira à tarde, e eles entraram no carro, fizeram uma cotinha, colocaram gasolina e foram para a praia. E o negócio estava tão bom, ficaram tão entretidos, que eles resolveram emendar segunda-feira. E voltariam na terça-feira de manhã, bem cedo. E quando estavam voltando na terça-feira de manhã, bem cedo, eles lembraram que tinha uma prova de mecânica na segunda-feira anterior, que tinham faltado. Está voltando na terça-feira, e na segunda tinha uma prova de mecânica, e agora? O que a gente vai falar para o professor? Para falar aqueles bem duros, bem carrascos. Aí imaginaram, olha, a gente diz o seguinte,
A gente diz que a gente ficou no carro, no prego, e furou o pneu, e quando fomos ver, o estepe estava vazio. E era uma estrada deserta, e demorou a passar um carro, e por isso que a gente não chegou a tempo. Tá bom. Aí chegaram com o professor terça-feira: professor, mestre, senti a falta de vocês 4. Mestre, aconteceu um imprevisto, nós estamos tão tristes. Pneu do carro furou, quando nós fomos ver, o estepe estava vazio, era uma estrada deserta que a gente estava, e a gente não chegou a tempo. Professor, nos ajude, a gente precisa de nota. Professor, não, tudo bem, ficaram até surpresos. Vamos fazer a prova agora. Agora. Vai ser fácil, vai ser só 2 questões. Sentem comigo rapidinho. O professor pegou e escreveu as 2 questões. Tá, agora um vai para uma sala, outro vai para outra sala, cada um numa sala diferente. Eu vou estar no corredor, quando acabar vocês me entregam. Primeira questão, era um cálculo, valia 0,5. Segunda questão, eles viram na hora que entraram nas salas. Qual o pneu que furou? A mentira ia aparecer. Um ia dizer que foi da frente, outro ia dizer que foi de trás, do lado direito, do lado esquerdo. Uma hora, a mentira aparece. Não há nada oculto que não seja revelado. Não há nada coberto que não seja descoberto. Tudo um dia virá à tona. Se não for aqui nesta vida, vai ser diante de Deus, na congregação dos justos, onde nós estaremos reunidos para prestar contas daquilo que fizemos, e virá à tona tudo aquilo que fizemos de errado. Não tem para onde correr. Diga a verdade e nunca mentira. Diga a verdade e nunca mentira. Versículo 26. Olha o que ele fala para a gente no versículo 26. Quando vocês ficarem irados, está falando com você agora esse versículo? Quando vocês ficarem irados. Quem se ira facilmente? Quem se ira facilmente? Diga a verdade. Quem se ira facilmente? Olha só. Eita. Olha o que diz. Agora vai ter gente que vai cutucar outra aí, viu? O cônjuge vai cutucar. Olha aí, presta atenção, é para ti, é para ti. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Segunda transformação em nossas vidas. Controlar a ira. Agora é interessante que ele coloca aqui pra gente, olha, irar-se não é pecado. Na verdade, o problema é você perder o controle, porque ele diz: quando vocês ficarem irados, não pequem. O problema é perder o controle, você deixar a ira dominar você. Uma vez eu vi um caso de uma pessoa, não é aqui da igreja não, ela ficou com tanta raiva, que ela deu um murro na parede. Bestado, quebrou a mão, teve que fazer cirurgia. Não resolveu nada. Eu já contei para vocês a história do meu liquidificador. Já contei? Então não vou contar de novo não. Eu peguei com raiva porque era tão legal. Eu tinha ganhado de presente de casamento com a minha esposa. Era uma relíquia. Eu, meio tonto, fui querer bater cebola com alho. E não mexia a cebola com alho, não misturava. Eu fui botar a colher para ajudar. Na hora que eu coloquei a colher, bateu forte e quebrou o copo. Mas era tão legal aquele liquidificador, era tão legal. Aí eu limpei. Aí minha esposa fez um sorvete.
e eu colei com silver tape. Ela teve que mornar o leite. Quando ela mornou o leite, eu disse, mamãe, deixa comigo que eu vou fazer. Aí quando mornou o leite, derreteu a fita de silver tape. E começou a escorrer. Eu olhei para aquilo, peguei, tirei e joguei na pia. Se espalhou tudo na cozinha. Eu olhei para a Jana, ela olhou para mim, tchau, estou subindo. Eu fiquei 1 hora limpando aquele produto misturado no teto. E eu dizendo para mim mesmo, mas tu é muito abestado, meu irmão. Olha, como é que tu suja tudo na tua ira com raiva para limpar de novo? E a minha esposa saiu de fininha, contigo, viu? Tchau. Irai-vos, mas não pequeis. Nós temos que aprender a ter domínio próprio. Para umas pessoas é mais difícil do que para outras. Mas nós temos que desenvolver esse domínio próprio. Nós temos tudo o que precisamos para a vida justa e a piedade. É isso que o apóstolo Pedro fala. É o Espírito de Deus morando em nós. Então nós temos como nos autocontrolarmos. E existem algumas situações que devem ser controladas. Trânsito é uma delas. Tem gente que parece aquele desenho do Pateta quando entra no carro. Se transforma. Quando pegou o volante, se transforma totalmente. Irmãos, confesse o pecado. Quem é assim? Levanta a mão. Quem é assim? Levanta a mão. Tá bom, não levante mais não, irmão. Deixa. E fica com raiva. Aí alguém vai passar do seu lado e você não quer deixar, quer acelerar. Pensa que meu carro é ruim, é? E qualquer coisa se estressa. Qualquer coisa fica chateado. Isso é muito comum, principalmente com os jovens, que ainda não têm bem consciência dos problemas que podem acontecer, né? É muito comum com o jovem. Mas quantas pessoas não morrem no trânsito por causa de uma boba discussão? Vale a pena? Vale a pena? Eu lembro-me bem que no momento de ira, por causa de uma vinda de um sítio, na Via Torquato para Tapajós, um carro fechou o outro, acidentalmente. O outro que vinha atrás resmungou e esbravejou, e aí começou uma discussão dentro do carro. E continuaram a viagem, e era um senhor de uma meia idade, estava indo para casa, e o carro foi seguindo até a casa dele. Quando chegou na casa dele, desceu do carro, começou novamente a discussão, houve um empurra-empurra, e uma das pessoas, aquele que estava seguindo, entrou no carro e acidentalmente passou por cima daquele senhor, morreu na hora. E essa pessoa, se não estiver presa, está respondendo o processo em liberdade. Vale a pena? Nós temos que ampliar as consequências. Nós temos que pensar no que pode acontecer para refrear, para nós colocarmos um freio nos nossos impulsos, para nós colocarmos um freio nas nossas emoções, é controlar a ira. Tem gente que não pode jogar futebol, horrível. Dê uma olhadinha do seu lado, vê se está do seu lado essa pessoa. Não pode jogar futebol, que fica lá resmungando, quer brigar com todo mundo. Vê se está do seu lado dessa pessoa, Tem gente que é horrível. Ele se transforma. Tem gente que se transforma jogando futebol. E chama palavrão e fica com raiva, e grita com o outro, e fala isso, fala aquilo. Eu conheço um pastor que ele decidiu não jogar mais bola, porque aquilo era um lugar alto na vida dele, era um lugar de dificuldade que ele tinha. Não jogar mais bola. Se for necessário para você evitar a ira, então evite, deixe de lado.
Não faça mais. Existem pessoas que não deviam nem ter casado, que não sabem conviver juntas. Vê se é o caso da pessoa que está do seu lado agora. Olhe para ela, vê se é o caso dela. Se ira facilmente, qualquer coisa está com raiva, parece um incrível Hulk. E é grosso, meu irmão. É brabo. E a nossa ira acaba afetando as pessoas que mais nos amam, as pessoas mais próximas da gente, as pessoas que mais merecem a nossa atenção, o nosso carinho. Controle a sua ira. O pastor ia visitar a sua esposa a casa de duas irmãs que moravam juntas. E quando eles iam chegando, eles escutaram a uns 30 metros de distância a discussão. E eram tão ativas na igreja aquelas irmãs. Eram tão fiéis às programações. Não faltava um culto. E ele reconheceu a voz, mas não quis acreditar. E começou a chegar, e quanto mais perto chegava, mais alto ele escutava. Aí começavam os xingamentos, até palavra de baixo escalão estava saindo. Aí quando o pastor estava chegando, a esposa dele olhou para ele: amor, vamos voltar, vai ser constrangedor. Aí o pastor olhou para a esposa e disse: não, elas precisam que eu veja isso e que saibam que eu vi. Aí quando o pastor chegou no portão, que elas olharam para trás, uma chorou, a outra toda vermelha: o senhor está aí há muito tempo, o senhor viu tudo isso? Deus viu tudo isso, antes que aqui eu chegasse. Nós temos que pensar nas consequências. Nós decidimos brigar por coisas tão pequenas. Nós temos que nos lembrar que nós estamos aqui para ser luz neste mundo. Controle a sua ira. Nós não queremos perder nada. A questão não é ganhar ou perder. A questão é, nós não temos tempo. Nós temos que remir o tempo porque os dias são maus. E nós temos que influenciar o maior número de pessoas que estão ao nosso redor. O maior número possível de pessoas. Levá-las para Cristo. As pessoas observam a sua conduta. Os seus vizinhos escutam a sua briga. As pessoas ao seu redor observam a sua vida no seu dia a dia. Os gritos que você dá. Você acha que escutam tudo. Você está refletindo a luz de Cristo? Você parece mais um filho do diabo? Uma boa pergunta para se fazer. E ele completa dizendo: apazigue a sua ira antes que o sol se ponha. Ou seja, não leve aquele mau pensamento, não carregue aquele ressentimento, não carregue e vai transformar numa amargura. Resolva antes que o sol se ponha, faça as pazes. Se não depender, se você fizer a sua parte e o que você podia fazer, você fez, então entregue nas mãos de Deus. Deus, eu já procurei, eu já me esforcei e não deu, eu entrego em tuas mãos. Isso é paz igual a ir antes que o sol se ponha. Fazer de tudo, o apóstolo Paulo fala em outra passagem: façam de tudo para viver em paz uns com os outros. Apazigue a ira antes que o sol se ponha. Não deixe para depois. Resolva o quanto antes, porque o diabo é sujo, e você vai começar a alimentar pensamentos depreciativos, pensamentos maléficos, e você vai imaginar tantas das coisas. Resolva o mais rápido possível. Versículo 27, bem pequeno, olha o que diz: e não deem lugar ao diabo. Vamos falar junto nessa versão? 1, 2, 3. E não dei lugar ao diabo. Ele não está do seu lado não, né? Não, de forma nenhuma. O que Deus quer nos falar? O que o apóstolo Paulo quer falar quando ele afirma
essa frase. É a terceira transformação que vamos colocar. Não se coloque em situações de tentação. É isso que ele quer dizer. Não se coloque em circunstâncias de tentação. Nós conhecemos as nossas áreas de fraqueza. Nós conhecemos onde somos vulneráveis. Conhecemos ou não? Conhecemos. Não se coloquem em circunstâncias tentadoras. Às vezes nós queremos provar o Senhor nosso Deus. Não vai acontecer nada comigo não. Não. Evite, meu irmão. Evite. O apóstolo Paulo fala a Timóteo para que ele fugisse dos desejos malignos da juventude. Fuja, pegue o beco. Aquilo que vai ser tentador para você, evite de todos os jeitos. Tem uma história que é contada a respeito de Raimon III, um duque do 14º século, que viveu onde hoje é a Bélgica. O apelido de Raimon era Crassus. Essa pronúncia com certeza não está certa, mas era um apelido que fazia referente à vida dele, porque Raimon era um homem extremamente gordo, e Crassus é gordo em latim. Crassus. Vê se tem um Crassus do seu lado. Não, todo mundo está em forma aqui. Todo mundo está em forma aqui, ninguém está acima do peso. Olha só, vocês estão perfeitos. E depois de uma disputa, Eduardo, irmão de Crassus, tomou o poder e colocou Crassus numa sala confortável. Não trancou a porta, tinham várias portas e janelas, só uma porta que foi trancada, a porta que ele entrou. E disse uma coisa, Eduardo disse para o irmão dele: olha, Raimon, conhecido como Crassus, no dia que você sair daqui, eu restituo tudo que é seu, devolvo o trono e todos os seus bens. Só tinha um detalhe: Crassus era gordo e não passava pela porta, não passava pela janela. E Eduardo todos os dias mandava um banquete para o irmão mais velho. Era um banquete com tudo aquilo que ele gostava. Depois de um ano, Raimon, conhecido como Crassus, estava mais gordo de quando ele entrou ali. Para ele conseguir sair daquela sala confortável, precisava emagrecer. E ele não conseguia. O apetite não deixava. O seu apetite o matou. Morreu naquela sala. Temos que conhecer bem as circunstâncias que atiçam os nossos apetites. Aquilo que nos coloca em situações tentadoras. São situações que precisam ser evitadas. Você tem que conhecer bem quais são. Jovem, não namore com a sua namorada no quarto, na parte íntima. Não faça isso. A não ser que ele seja viado. E olhe lá, que a maioria é bissexual. Não se coloque em situação tentadora. Homens, preste atenção. Evite de todos os jeitos ser delicados com outras mulheres que não seja sua esposa. Tudo começa com pequenas sutilezas. E quando você menos espera, está totalmente envolvido. Mulheres, cuidado com aqueles homens galanteadores, gentis, que puxa a cadeira para você sentar. Eu vou dizer para você o que significa isso, essa gentileza: levar você para a cama, mais nada, só isso. Destruir sua família totalmente.
Quantas famílias não são destruídas porque pessoas dão vazão a seus apetites pecaminosos e acabam sofrendo as consequências? Se você está lutando com vício, olha, não adianta, não. O segredo é: enche a sua mente da palavra de Deus e fuja do lugar de tentação. Se é uma boca de fumo, passe longe dali. Se é um bairro, mude de bairro. Faça o que for necessário, evite. Nós temos que ser espertos. Nós não podemos deixar os apetites pecaminosos arruinarem completamente a nossa vida. Existem situações que precisam ser evitadas. E olha, eu vou dizer para você um segredo: evite antes que gere uma tentação. Esse é o segredo. Evite antes que gere uma tentação. Esse é o segredo importantíssimo que você tem que ter. Você tem que colocar regras, parâmetros na sua vida. Porque uma pessoa de boa conduta, uma pessoa de boa intenção, ela não planeja o envolvimento emocional. Quando ela menos espera, está completamente envolvida, porque não colocou limites na sua vida. Exatamente por isso. Eu não dou carona para mulheres sozinhas no meu carro, não faço isso. Só se estiver com a minha esposa. Pode me chamar do que for, não, são limites que eu estabeleci na minha vida. Eu não quero que as pessoas entendam. Deus sabe a intenção do meu coração e o porquê que eu sou assim. E por que eu faço isso? São limites que foram colocados. Você precisa colocar limites. Tem situações que você tem que evitar. Tem pessoas, lugares que precisam ser evitados. Quais são? Aonde estão essas pessoas? Onde é esse lugar? Não deem lugar ao diabo. E você dá o lugar ao diabo quando você se coloca em situação de risco, em situação tentadora. Senão, você vai continuar sendo prisioneiro do seu apetite. Isso vai acabar com você. 3 dicas para uma vida transformada. 3 dicas que o apóstolo Paulo nos dá para sermos pessoas diferentes. Primeiramente, falar sempre a verdade. Decida falar a verdade. Doa o que doer, custe o que custar. Segundo, controlar a ira. Controle a sua ira. E terceiro, não se coloque em situações tentadoras. Qual dessas 3, nesse início de noite, você do seu lugarzinho está pensando: poxa, é essa aqui que eu tenho que evitar. É essa aqui que eu tenho que controlar. Baixe sua cabeça. Fale isso para Deus. Qual dessas situações você pode dizer: silêncio, nesse início de noite, de cabeças baixas, você pode dizer nessa noite: olha, é essa aqui que eu tenho que controlar. É o falar a verdade? É o controle da ira? Ou é dar lugar ao diabo? Fale para Deus: Pai, o Senhor conhece os nossos corações. O Senhor sabe o que precisamos antes mesmo de abrirmos nossas bocas. Abençoe. Ajude. Dê forças a este povo, a esta igreja. Que sejamos santos como Tu és santo. Que possamos mudar os nossos modos de pensar e, consequentemente, as nossas ações. Nós Te rogamos e pedimos, no nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém.